Na história da República, nós nunca tivemos um presidente que é tão perseguido, tão cheio de inimigo como o Jair Bolsonaro. Vocês já perceberam? Aí você está se respondendo aí, é porque ele é honesto, não rouba e não deixa roubar. Tá, mas isso é o dever de todo homem comum. Não precisa servir a Deus para ser honesto. Você pode ser honesto e não ter nada com Deus, é uma obrigação nossa. Mas a palavra de Deus tem um texto que diz que se nós agradarmos a Deus, em Provérbios 16:7 diz que, sendo o caminho de um homem agradável ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele. Não vai deixar de ser inimigo, mas vai dar uma trégua. E o inimigo do nosso presidente atrapalha o governo não anda, o governo está aí, né? Cheio de inimigo, é cada dia uma novidade, é ministro sendo mudado e é uma perturbação, perceberam? Por que será, né? Por que será que ele é perturbado, o governo dele tem muitas perturbações de vários lados? Em primeiro lugar, Bolsonaro não se decide qual lado ele vai ficar, se realmente do lado de Deus ou do lado de lá. Porque não basta eu confessar, falar isso, olha, Deus é isso, João 8:32, e conhecereis a verdade. Não basta isso, nós temos que se converter. Quando nós nos convertemos, a palavra, aí ele vai entrar no Provérbios 16:7. Quando realmente um governante segue os caminhos do Senhor, Deus faz com que o seu governo tenha paz e prosperidade. A palavra de Deus fala de política. Primeiros reis, segundas reis, primeira crônica, segunda crônicas. A Bíblia toda fala de reis e exemplos. Porque o mundo, ele é espiritualizado. Queira sim, queira não, tudo é espiritualizado. A sua vida é espiritualizada. Tudo começa no mundo espiritual. Tudo tem um início no mundo espiritual e reflete no mundo físico. Então, meus amigos, a resposta porque o nosso presidente tem tanto inimigo é porque ele não se decide. Ele não agrada a Deus e também não agrada o diabo. Aí fica os dois lá, ele está levando chumbo grosso dos dois lados. Ele não pende nem para um lado nem pende para o outro. Porque se ele agradasse a Deus realmente, andasse aqui na palavra, o modo dele falar, o modo dele agir ia ser de acordo com a palavra. E Deus ia derramar as ricas bênçãos no governo dele. Ia ser. Então, nós temos a história aqui de um rei chamado Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo. A palavra de Deus fala que enquanto Salomão andou nos caminhos do Senhor, o reino dele teve uma prosperidade sem precedente. Teve paz, teve sossego. Mas quando ele chegou na velhice, ele começou a dar umas pisadas. Olha o que aconteceu. Está aqui no livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 14. Isso aqui é Deus que levanta inimigo para nós. Na vida particular, nós também. Eu mesmo tive muitos inimigos quando eu estava fora do caminho do Senhor. É que eu me voltei, hoje eu tenho inimigo, mas eu tenho paz com eles. 14, versículo 14 do capítulo 11. Levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário, Hadad, o Edomeu. E ele era da descendência do rei em Edom. Esse Hadad aqui causou muitos problemas para Israel. Muitos problemas, lá na fronteira, com guerra, né, com guerrilha. E o outro texto também, o outro adversário, está aqui no versículo 23. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor, Hadadezer, rei de Zobá. Então, meus amigos, a questão, para a resposta do nosso presidente, tem tantos inimigos, é que ele está cercado de pastores. Tem uma mulher que diz que é serva de Deus, mas será que ninguém tem coragem de falar, você precisa se converter, se tornar um homem? Quando você for falar, sua palavra jorra sabedoria. Não fala insensatez, não. Ah, eu sou assim e vou morrer assim. Vai para o inferno desse jeito, se não se converter. Porque quando nós nos convertemos, nossos palavreados são outro. Nosso modo de pensar são outro. Nosso modo de agir são outro. As pessoas vão olhar para nós e vão falar, esse homem, esse governante é sábio. Esse governante é sensato. E a gente vê que não é bem assim que acontece, né? A gente vê muitas besteiras aí, mas por enquanto é o menos ruim que nós temos, né? O menos ruim. E aí ele fica rodeado de pastores, ora, faz isso, faz aquilo, e parece que quanto mais ora, pior fica, né?
pior fica. Por quê? Porque ele não toma uma decisão, ou não foi instruído, ele, segundo ele, diz que leu todinha a Bíblia, mas eu acho que a palavra não entrou no coração dele para se converter, porque se ele se convertesse, fosse um homem de Deus, a bênção ia atingir até nós, ia atingir a nação, porque ele é o cabeça da nação, ele é o chefe da nação. Então fica aqui essa reflexão, por que o Bolsonaro tem tantos inimigos? E você tem muitos inimigos? Se você tiver muitos inimigos, também te perturba, é bom você dar uma olhada nos seus caminhos, se está agradando a Deus, porque esse texto da palavra, de Provérbios 16, 7, ele não mente. Você pode estar errado, mas a palavra se cumpre. Eu já provei isso aqui, dos inimigos, né? E Deus dá descanso sim, faz com que os inimigos tenham paz, não perturbe mais você. A perturbação pode vir, mas vai embora rápido. Que Deus possa iluminar seu coração e sua mente também, para que você tenha paz.